Uma boa noite a todos os irmãos. Que bom que mais uma vez chegamos a mais a metade de uma semana, com a certeza que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos todos fazer uma oração? Santo Deus e Pai, obrigado, Pai querido, pela certeza da Tua companhia. Obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. Sabemos que muitos, ó Deus, neste momento estão nos seus leitos, ó Pai, do hospital, com essa Covid. Mas clamamos a Ti, ó Deus, o Senhor venha visitar cada um, colocando Sua mão poderosa e lançando por terra essa enfermidade, ó Pai. Obrigado a Ti por tudo, é isso que eu te peço e agradeço, no doce nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos iniciar o louvor dessa noite, cantando dessa certeza que nós não temos um amigo melhor do que Cristo. Então, contamos com vocês aí na casa de vocês, vamos louvar juntos? Não há amigo igual a Cristo. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Outro não há que minha alma salve, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, até o fim nos irá guiar. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Não há amigo tão nobre e santo, não nenhum, não nenhum. Não há também tão humilde e manso, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, até o fim nos irá guiar. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Não há momento em que me abandone, não nenhum, não nenhum. Não há desgosto que não suavize, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, até o fim nos irá guiar. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Crente nenhum é desamparado, não nenhum, não nenhum. Não há aflito que é rejeitado, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, até o fim nos irá guiar. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Amém? Vamos cantar o hino agora, Tudo Entregarei. Contamos com a colaboração de vocês, louvando na sua casa e a gente louvando daqui da igreja. Tudo, Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre a Ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a
ti entrego corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Que prazer, ó meu Senhor. Paz perfeita, paz completa. Glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje é quarta-feira, é dia de culto de oração e nós estamos aqui para juntos falarmos com nosso Deus e sermos preenchidos pelo poder do Espírito Santo. Nesse momento, fecha os teus olhos que nós iremos abrir a palavra mais uma vez. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de nos encontrar com a Tua palavra novamente. Seja com cada irmão que está em sua casa, nos assistindo, que o Senhor continue cuidando deles, de suas famílias, e também, Pai, protegendo-os nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Por favor, nos abençoe agora que nós iremos abrir a Tua palavra, nos ilumine, nos ajude a entender quais são os Teus planos, os Teus desejos para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Reavivando o chamado. Talvez você já tenha lido esse episódio que nós iremos estudar um pouquinho mais hoje. Se encontra em João capítulo 21. João capítulo 21 apresenta para nós uma das mensagens mais lindas do Evangelho. É muito fácil, irmãos, nós falarmos que o Evangelho, ele salva as pessoas que vêm aqui à igreja, as pessoas que nasceram na igreja. É muito fácil a gente falar, o Evangelho salva e tal. Agora, é difícil a gente falar que o Evangelho, ele salva aquelas pessoas que estão na sarjeta, aquelas pessoas que estão lá na lama, as pessoas que foram longe demais. Salvar alguém que já teve contato com a mensagem é uma coisa. Agora, salvar alguém que errou, que foi longe demais, alguém que pisou na bola, isso é só a graça de Deus. Só a graça de Deus. João capítulo 21, vou ler alguns versículos, diz assim, depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele.
Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhes: Não. Então Jesus disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Olha só, aqui nós temos um episódio onde Jesus aparece para os seus discípulos, logo depois dele ressuscitar. Seus discípulos estavam juntos lá, Pedro, os filhos de Zebedeu, Natanael, Tomé. E o que aconteceu? Aqui conta, Pedro ele havia negado a Jesus, né? Jesus foi preso, Jesus se entregou na cruz do Calvário, morreu por cada um de nós, e agora Jesus, no Evangelho de João, somente o Evangelho de João apresenta essa história. Jesus ele aparece aos seus discípulos. Os discípulos, ele, logo depois do convite de Pedro, vamos pescar? Eles foram com Pedro, mas não conseguiram pescar nada. Imagine só, Pedro, um pescador, os filhos de Zebedeu, os filhos do trovão, também eram pescadores, homens que conheciam o mar de Tiberíades, sabiam exatamente o ponto onde eles deveriam jogar as redes e pescar, e ali encontrar vários peixes. Eles sabiam o lugar, eles sabiam exatamente qual era o momento certo. Só que aí todos eles tentaram e não conseguiram nada. Homens frustrados, tentaram pescar e não conseguiram. E aqui, logo depois, aparece Jesus e pergunta: Filhos, tendes aí alguma coisa para a gente comer? E eles: Não, nós não temos. Jesus vai lá e fala assim: Olha, vocês vão jogar as redes novamente. Vocês joguem as redes naquele lugar ali. E eles fizeram segundo o mandato de Jesus. E o que aconteceu? Eles pescaram tanto mesmo, que as redes, eles não conseguiam nem puxar as redes, de tão pesadas que estavam. Então olha só o que aconteceu, né? A rede estava tão pesada, eles não estavam conseguindo. Esse é um milagre de Jesus. Logo depois aqui no versículo 15, Jesus ele chega para Pedro e fala assim: olha, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E aí ele responde: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E aí no final de tudo aqui ele diz assim: olha, Pedro, segue-me. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingia a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Muito bem. Pedro, ele era um sanguíneo. Se você for estudar os temperamentos, esse temperamento as pessoas comentam que ele é o pior de todos. Por que o sanguíneo é o pior? Porque os sanguíneos, eles são verdadeiros. Eles não são duas caras. Geralmente a pessoa que tem esse temperamento,
ela demonstra com facilidade quem ela é. Ela não fica se escondendo. Então, Pedro, ele era aquele que falava primeiro, era aquele que dava a resposta na lata. O sanguíneo, ele é muito comunicativo, ele é resiliente, ele é animado até demais. E esses são os pontos fortes do sanguíneo. O sanguíneo, ele é comunicativo, resiliente, adaptável. E agora, os pontos a serem trabalhados dos sanguíneos. Tem alguns. Primeiro, a impulsividade. O sanguíneo, ele é totalmente impulsivo. Ele fala aquilo que ele não deveria falar. Ele fala no momento que não deveria falar. Ele, às vezes, usa palavras duras para repreender. Ele não pesa na balança aquilo que ele deveria falar. O sanguíneo também, ele é exagerado. Muitas vezes ele possui falta de atenção. E ele é uma pessoa, costuma ser superficial. E Pedro, vocês sabem da história, ele havia negado a Jesus. Antes de negar a Jesus, ele falou assim, olha, Senhor, se for possível, eu dou a minha vida. Eu faço de tudo que for preciso. E aí Jesus disse, olha, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E na hora, Pedro, jamais eu vou fazer isso com meu mestre. Mas na hora que o galo cantou, ele lembrou das palavras de Jesus. E ao olhar para o seu mestre, aquele olhar de amor, ele ficou arrependido, decepcionado com a sua atitude. Sabe, alguma vez já aconteceu isso com você? Você pisou na bola, você errou, e você pensou assim, já era, não tem jeito mais para mim. Como é que pode? Não foi nem não foi nem Deus que te rejeitou, mas você mesmo se sente rejeitado? Alguma vez aconteceu isso com você? Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele pensava que agora ele já não era mais um discípulo. Ele não podia ser um discípulo. Se você for olhar nos evangelhos mesmo, fala, quando vai se referir logo depois que Pedro havia negado a Jesus, fala os discípulos e a Pedro. Por quê? Porque Pedro já não era mais considerado um discípulo. Havia uma crença naquela época de que quando um discípulo ele traía o seu mestre, ele jamais poderia ser reconstituído. Ou jamais ele poderia voltar a andar com seu mestre. E era isso que Pedro sentia. Esse aqui foi o reencontro de Jesus com seus discípulos e principalmente com Pedro. Primeira coisa que Deus faz em nossas vidas. Primeiro trabalho que Cristo efetua. Primeiro, Ele satisfaz as nossas necessidades físicas. Ele foi ao encontro dos discípulos, satisfez as suas necessidades, eles estavam com fome, comeram. Logo depois de comer, Jesus chegou para Pedro e falou assim, olha Pedro, você me ama mais do que a estes? Jesus queria reconstituir Pedro. E aí aqui fala, Pedro responde, né? Jesus pergunta, tu me amas? Tu me amas mais do que estes? E ele, sim, Senhor, eu amo o Senhor, eu te amo, sou capaz de tudo. Esse amor é muito forte. E aí Jesus fala assim, olha, apacenta os meus cordeiros. Na segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes, eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E na terceira vez, Pedro já ficou triste. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Jesus lhe respondeu, apacenta as minhas ovelhas.
3 vezes. 3 vezes Pedro negou a Jesus. 3 vezes Jesus lhe pergunta: tu me amas? Queridos, quando alguém peca, quando alguém erra, Deus, Ele não é aquele que aponta o dedo para o pecador. É lógico que Ele não é favorável ao pecado. Ele não gosta que a gente peque. Mas Ele é aquele que quer nos abraçar novamente. Ele é aquele que quer nos ter em seus braços. E nessa história nós conseguimos entender isso. Um homem que havia feito tudo errado, negado seu mestre, teve uma segunda chance, reavivando o chamado. Um dia Jesus chegou para Pedro e falou assim: segue-me. E ele abandonou tudo que ele tinha para seguir a Jesus. Ele deixou a sua profissão, deixou a sua família, deixou ali talvez os seus pais que moravam por perto, talvez. Ele deixou todo o seu conforto para viver ao lado do mestre. E aí ele errou. E depois que ele errou, praticamente as pessoas olharam assim: já era, esse aí não tem mais jeito. Mas Jesus foi ao encontro dele e deu uma nova chance para Pedro. Sabe, irmãos, esse ato de Cristo aqui, ele é um ato de amor, ele é um ato de graça. E eu fico me perguntando às vezes, como que pode, né? Como Deus nos ama tanto. Sendo que Pedro negou, sendo que nós o negamos constantemente, quando nós rejeitamos os convites, os apelos de Deus, nós estamos fazendo o mesmo que Pedro, e às vezes até pior. Assim como Judas, que traiu seu mestre, nós fazemos constantemente. E uma coisa que eu gostaria de mencionar aqui, uma diferença desses 2 discípulos. Os 2 andaram com Jesus durante 3 anos e meio. Só que dos 2, apenas um se arrepende. Apenas um aceita a graça. Apenas um volta para os caminhos de Deus. O outro estava apenas sentindo remorso. E o remorso não é um arrependimento verdadeiro. O remorso é momentâneo. O remorso não leva você a mudar a sua rota, a fazer tudo novo, fazer novas escolhas. E foi isso que aconteceu com Tiago. Foi isso que aconteceu com Judas. Isso que aconteceu com Judas. Judas, ele não teve esse arrependimento verdadeiro. Agora Pedro, ele teve esse arrependimento. E quando ele foi chamado novamente, ele esteve à disposição do mestre para ir novamente, para se achegar à missão, para continuar aquilo que ele havia começado. E aqui eu gostaria de mencionar também um ponto interessante desse episódio, que no grego, né, o Novo Testamento foi escrito em grego, apresenta algumas palavras para o amor, que representam o amor. A primeira palavra é a palavra filéu, que é um amor de amigo. E nós temos outra palavra, o amor ágape, temos amor eros, temos outros também. E basicamente essas duas que aparecem no texto, o amor ágape, que é aquele amor genuíno, incondicional, é aquele amor perfeito, é aquele amor que faz você dar a vida pelo próximo. É o amor que Cristo teve pelas suas ovelhas, que somos nós, que entregou a sua própria vida para morrer em nosso favor.
E o amor filéu é o amor de amigo, é o amor que apresenta condições. Eu sou seu amigo porque você me trata bem, eu sou seu amigo porque você é legal comigo. Diferente do amor ágape, o amor ágape é um amor incondicional. O que é que você tem de bom para Deus te amar? Você não tem nada, mas ainda assim Ele te ama. Ele te ama simplesmente porque você é você, não porque você tem algo bom, não porque você busca Ele, não. Ele te ama porque simplesmente Ele é um pai que olha para você como filho e sente que você precisa estar seguro, precisa estar nos braços dele. Esse amor, ele é inexplicável, inigualável, e foi esse amor que Cristo teve por nós. E quando ele pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro responde, e ele pergunta, né, tu me amas com amor incondicional, com amor ágape? Pedro, eu te amo, Senhor, mas eu te amo com amor de amigo, com amor filéu. E aí Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas com amor incondicional? Ele, não, Senhor, eu te amo, sim, eu te amo, mas eu te amo com amor filéu, amor de amigo, o Senhor é um bom amigo. E aí pela terceira vez Jesus pergunta, Pedro, tu me amas como um amigo verdadeiro? Pedro responde, sim, Senhor, já triste, porque 3 vezes Jesus pergunta para ele. E alguns comentaristas dizem que essas 3 perguntas repetidas não estão aqui na Bíblia registradas, elas não foram feitas sem nenhuma intenção, elas foram intencionais, porque Jesus queria restaurar a Pedro, que havia o negado 3 vezes. 3 vezes você me negou, 3 vezes eu vou te chamar de volta. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. O que Jesus estava falando para ele, apacenta tanto os grandes quanto os menores. Você deve pastorear todos, Pedro, você deve pastorear aqueles que estão na igreja, aqueles que estão fracos na fé, e você deve pregar e pastorear aqueles que estão lá fora também. Essa é a sua missão. Eu quero você no meu time. Eu não quero você longe de mim. Sabe o que aconteceu com Pedro? Ele aceitou o chamado de Jesus. E aí nós podemos notar, lendo a palavra de Deus, quem era Pedro? Pedro sanguíneo, Pedro impulsivo, Pedro nervoso. E aí a gente consegue notar quem se tornou Pedro. Pedro agora, irmãos, ele era uma nova criatura. Pedro agora era aquele que era capaz de dar a vida por Cristo. Sabe por quê? Porque ele se apaixonou verdadeiramente por Jesus. E ele passou a amar a Cristo de uma maneira incrível, que ele deu a vida pelo Evangelho. Sabe o que é isso? Você abrir mão da sua profissão, abrir mão do seu conforto, abrir mão do seu salário pela missão, foi isso que Pedro fez. Negou a Jesus e foi restaurado. E ele foi um dos maiores missionários. Foi aquele que agora passou a ser uma nova pessoa. Pedro, aquele que negou o seu Senhor, antes que se resvalassem os pés, Pedro não tinha o espírito de mansidão, necessário para apacentar os cordeiros, mas depois se tornou ciente de sua própria fraqueza. Ele podia acercar-se deles com terna simpatia e ajudá-los. Irmãos, somente uma pessoa que se encontra com Cristo, que tem o seu chamado reavivado,
pode ter atitudes como as de Pedro, que antes era impulsivo, nervoso, que não conseguia controlar o seu temperamento. Agora esse homem, ele pregava o evangelho. Agora esse homem, ele estava tranquilo. Ele não se preocupava em ser preso. Ele não se preocupava se faltava alguma coisa. Ele olhava para as pessoas aí fora, as pessoas que estavam carentes, as pessoas que tinham necessidades, e ele olhava com um olhar de amor, de compaixão, não com aquele de cala a boca, me deixa quieto, sai de perto de mim, sai de perto do meu mestre. Agora ele era uma nova criatura. E é isso que Deus quer fazer em nossas vidas também. É isso que Ele quer fazer com você. Ele quer reavivar o teu chamado. Ele quer te dar uma nova oportunidade. Talvez você olhe para as circunstâncias da vida. Talvez você olhe para si mesmo e pense assim: nossa, é impossível de eu, uma pessoa impulsiva, uma pessoa nervosa, uma pessoa que tem um temperamento difícil, uma pessoa que negou a Cristo, que fez tudo errado, ser amado novamente. É impossível. Mas saiba que o nosso Deus, Ele é o Deus da segunda chance. Então hoje você tem uma nova oportunidade. Hoje você tem aí uma nova chance para começar de novo. Cristo está disposto a te ajudar. Cristo está disposto a te dar uma oportunidade. E aí você tem uma caneta agora. Uma caneta nova e folhas em branco para escrever uma nova história. Qual história que você quer escrever? Você quer escrever uma história como a de Pedro? Ou você vai escrever uma história como a de Judas, que foi uma trágica história? Isso depende de você, querido. Qual será a tua decisão hoje? O que Deus precisa fazer em sua vida? Será que Ele precisa hoje que você mude o seu temperamento? Será que Deus precisa transformar hoje em você algo que você não consegue abandonar? Talvez algum pecado, talvez seja os seus próprios defeitos na sua cabeça tem sido aí grandes impeditivos de você chegar à presença de Deus. O dia é hoje. Deixa Deus transformar você. O chamado de Deus para nós é o mesmo: segue-me. Será que você está disposto a seguir a Jesus hoje? A abandonar tudo, a jogar as redes se for preciso, e começar uma nova história com Ele? Deus pode fazer isso com você. Deus pode fazer isso comigo. Ele pode nos dar uma nova chance. Gostaria de te convidar a isso. Assim como Pedro, tome uma atitude e deixa Deus transformar o seu coração. E saiba que Ele te guiará durante toda essa jornada, te fortalecerá e te fará um grande missionário para o reino de Deus. Quem era Pedro e quem se tornou Pedro? Um homem impetuoso, um homem nervoso. Agora ele era um homem que pregava, que amava. Era um homem que pregava e 5.000 pessoas se batizavam. 3.000 pessoas se batizavam. Era assim. Isso Deus pode fazer com você também. Se esse for o desejo do teu coração, diga: Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero ter a mesma experiência que Pedro teve.
e ser uma nova criatura para o teu reino. Feche os teus olhos e ore comigo agora. Pai Santo, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. E ao nos amar, o Senhor entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. E graças a esse amor do teu Filho, muitas pessoas foram transformadas. Dentre essas pessoas, Pedro. Pedro, que era um discípulo impulsivo, um sanguíneo, temperamental, alguém que não conseguia se dominar. Mas depois do agir do Espírito, ele foi uma nova pessoa. Ele fez uma diferença gigantesca na obra do Evangelho. Por isso, ó Pai, eu quero que o Senhor nos ajude, te pedir que o Senhor nos estenda esta graça também. E talvez eu ou algum dos nossos irmãos, muitas vezes tenhamos nos sentido desamparados, temos nos sentido sozinhos. E nesse momento nós queremos que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, reafirme, Pai, reaviva em nós esse chamado, que possamos ser teus mensageiros por onde quer que formos. Nos abençoe e permaneça ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e que você tenha a mesma experiência, uma experiência de transformação, como Pedro teve também. Forte abraço e até a próxima.